Pais e filhos na era digital. Vamos conversar um pouco sobre realidade. Educar nunca foi fácil, vamos ser honestos. Isso não é de hoje. Mas educar hoje é quase um esporte radical. Antes, o medo era se o menino ia pular o muro da escola para soltar pipa, se ele ia temar com a professora. Hoje o medo é quem está do outro lado da tela do celular conversando com seu filho às 2 horas da manhã. O mundo mudou e mudou rápido. Só que tem uma coisa que não muda: o papel de pai e de mãe. E isso precisa ficar claro, porque isso não vai mudar nunca. E se você não ocupar esse lugar, você pode ter certeza, alguém ou alguma tela vai ocupar esse lugar por você. Autoridade não é ser chato, é ser pai e mãe. Tem muito pai com medo de dizer não, medo de frustrar, medo de perder o amor do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Criança não precisa de um amigo com medo dela. Criança precisa de adulto, com coluna, com força, com autoridade, com certeza do que está fazendo. Na prática, quando você deixa seu filho de 8 anos dormir com o celular na mão, você não está sendo moderno, você está sendo negligente. Quando você não impõe horário, rotina, regra, você não está sendo legal, você está sendo ausente. A psicanálise já dizia isso com muita assertividade. Sem limite, a criança vira refém do próprio desejo, do desejo imediato. E o adulto, que nunca ouviu não na vida, vira um adulto birrento, que não aceita frustração, que não aguenta perder. E posso te falar uma coisa? O celular é uma das babás mais perigosas do século. Quantas vezes você entregou o celular só para o seu filho ficar quieto? No restaurante, no carro, na fila do mercado. Gente, eu sei que é prática, eu também crio filhos. Mas o prático nem sempre é saudável. Hoje eu percebo crianças de 8 a 12 anos que passam em média 5 horas por dia em frente às telas. Pasmem, essa é a média. Isso é quase meio turno de trabalho. E o que eles aprendem em 5 horas? Que tédio se resolve com vídeo, que ansiedade se resolve com joguinho, que tristeza se resolve com like, com curtida. E aí, quando eles crescem, não sabem lidar com nada sem estar com uma tela na frente. Por exemplo, jogos online. Você já parou para pensar sobre isso? Os jogos online hoje são o novo parquinho da esquina. Antes, a pergunta era com quem você estava brincando na rua. Hoje a pergunta é com quem você está falando no Roblox? E o problema é que a maioria dos pais não sabe nem responder. No chat desses jogos tem de tudo. Criança, adolescente, adulto disfarçado, pedófilo, estuprador, psicopata. Eu já atendi na clínica uma criança de 9 anos que recebeu o pedido de uma foto íntima dentro do jogo. E sabe por quê que ele não contou para os pais? Porque ele sabia que eles iam brigar e tirar ele do jogo. E não porque iam ajudar ele a lidar com os problemas, porque nós pais muitas vezes não sabemos lidar com esse tipo de problema. Controle parental, aplicativos ajudam? Podem até ajudar, mas não substituem uma supervisão real. Você quer proteger seu filho? Supervisione, jogue junto, pergunte, mostre interesse, saiba conversar sobre o que está acontecendo. Querido pai e mãe, a sua presença é o melhor antivírus. Doutor André, e as redes sociais? Será que elas fazem mal? As redes sociais, elas são uma fábrica de comparação, especialmente entre os adolescentes. O adolescente de hoje, ele não se compara mais com um colega de sala. Ele se compara com um influenciador que acorda em Dubai e dorme em Maldivas. A régua é tão irreal que a autoestima desses adolescentes desaba antes mesmo de se formar. Na psicanálise, nós dizemos que a identidade nasce a partir do olhar do outro. Isso é Lacan. Mas e se o outro é o Instagram, a identidade nasce distorcida. Por isso, a família precisa ser um espelho real. Elogie, valorize, mas também corrija. Seja referência, seja espelho.
Não deixe que só a rede social diga quem é o seu filho. Lembre-se, e eu ressalto e reforço, na adolescência a nossa identidade é formada a partir da percepção do outro. Se o outro é a rede social, eu tenho um problema. Eu vou te dar aqui alguns exemplos que eu vivenciei no consultório. Um filho de 10 anos que não tinha maturidade para estar sozinho no TikTok. Pronto, ali nós já temos um problema. Conteúdos diversos. Outro exemplo que a gente vê no dia a dia, tablet substituindo conversa na hora do almoço. Crianças em restaurante com um tablet na frente do rosto, enquanto seus pais conversam e almoçam, a criança hipnotizada comendo de frente ao tablet. Jogar bola, andar de bicicleta, brincar na rua, ainda são mais educativos do que qualquer aplicativo de aprendizado que está sendo vendido por aí. Outra coisa que precisa retomar, o não. O não que você diz hoje pode salvar seu filho de uma tragédia amanhã. Para pensar qual a educação está sendo entregue dentro da sua casa. E eu gostaria aqui de te propor algumas estratégias práticas para o seu dia a dia. Tantas pessoas me perguntam, doutora, mas o que fazer? Como fazer? Então eu gostaria de te ajudar aqui com algumas reflexões e com algumas atitudes práticas que eu percebo que funcionavam e funcionam no meu consultório e funcionaram na educação dos meus filhos. Se servir para você, adota. A primeira coisa, celular não dorme em quarto de criança. Isso é regra de ouro. O celular dorme fora do quarto. O celular dorme carregando na sala ou no quarto dos pais. Se ele não pode estar lá, ele não pode estar em lugar nenhum. Segunda regra de ouro, limite de tempo de tela tem que ser claro. Combine horários, porque tela não é direito adquirido. É privilégio que depende do comportamento. Tela é privilégio que depende do comportamento. Se não merecer, não usa tela. Tela é premiação. Tela não é lugar para morar. Terceira regra prática, supervisão ativa. Instale aplicativos de controle parental, mas principalmente converse, pergunte, participe, se intere. Educar filho dá trabalho e exige tempo. Se você não pensou nisso antes, pense agora que você já tem um filho. Quarto ponto e conselho prático, rotina offline. Criança precisa ter rotina offline. Inclua brincadeiras sem tela todos os dias. Jogos de tabuleiro, passeio, leitura em voz alta, exercício físico, qualquer coisa que tire a criança da tela, pelo menos uma vez por dia. Quinta dica, conversa aberta, sincera. Crie confiança para que seu filho te conte se algo estranho acontece online. O seu filho precisa ser aquele que diz: eu estou ansioso para contar isso para minha mãe ou para o meu pai. E isso só acontece quando ele não tem medo de você reagir com uma bronca cega que não pensa e não entende do que está sendo dito. Então, antes de brigar, tente entender, tente dialogar, seja estratégico. O sexto ponto, exemplo dos pais, coerência. Não adianta mandar o seu filho largar o celular enquanto você passa o jantar inteiro rolando o feed. Educação é pelo exemplo. Aqui, em neurociência, chamamos isso de dissonância cognitiva. Quando você fala uma coisa e faz outra, o cérebro opta pelo exemplo e pela ação, não pela palavra. Seus filhos aprendem pelo que você faz, não pelo que você fala. E para encerrar, eu queria te dar um conselho de uma mãe, de uma pensadora e de alguém que está aqui para contribuir com a sua vida. Educar hoje dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas não educar dá muito mais. Seu filho pode ter 1000 seguidores, mas ele só tem um pai e uma mãe. E no fim, não é o TikTok, nem o Roblox e nem joguinhos ou aplicativos que vão formar quem o seu filho é. No final, quem vai formar quem o seu filho é você. Porque quando você vence, ele vence junto. Mas quando você perde,
ele perde junto. Mais do que uma obrigação, paternidade e maternidade é uma missão. E das mais belas que existem. Porque mais do que um projeto, um carro, uma empresa, um emprego, uma carreira, nós estamos construindo o que mais bonito nós poderíamos fazer nessa terra. Nós estamos construindo um ser humano que, quando foi entregue para você, não falava, não andava, não se alimentava, não se cuidava, e coube a você ensinar tudo isso a ele. Seu filho é o seu melhor projeto de vida, o projeto inadiável, o projeto pelo qual vale a pena qualquer esforço, o projeto do qual você vai se orgulhar. E um dia, quando você vê ele lá na frente caminhando e indo embora, você vai ter paz para viver os seus dias, a sua maturidade, a sua velhice, tendo certeza que está indo um ser humano viável nesta vida. Muito mais importante do que se perguntar que mundo eu estou deixando para o meu filho, é se perguntar que filho eu estou deixando para esse mundo. Grande abraço, excelentes reflexões para vocês.